nossa mensagem hoje será conduzida naturalmente pelo companheiro Marcos Miranda, conforme foi anunciado. Porém, eu vou dar uma entradinha aqui agora para a gente aquecer um pouco os nossos cérebros, porque a mensagem é tão poderosa quanto nós pudermos absorvê-la. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vocês. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal, na luz da escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Segura a voz. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, no calor do verão. A fé tá na eleição, a fé tá na pronta a morrer, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado a fé vai onde é quer que eu vá. Até o avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Obrigado, André. Bom dia. Bom dia. Isso, bom dia está sem fé. Vocês não acreditam que o dia vai ser bom. Porque quem acredita é firme. De novo, então. De novo? Bom dia a todos. Bom dia! Vocês de casa, eu não ouvi. Vocês têm fé também? Como é bom a fé, né? Temos aqui, está meio escuro, não sei se está aparecendo? Tá. Então vamos lá. A fé é muito importante, né, gente? A fé que nos acompanha é importantíssima. É tão importante que o Cristo várias vezes falou sobre a fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que move montanhas e por aí afora, né? É importante a fé. Mas como é difícil ter fé. E manter a fé, então, é mais difícil. É tão difícil que o Evangelho dedicou uma passagem para mostrar como nós somos com relação à fé. Eu vou lembrar vocês. Jesus chamou os seus seguidores e já vinha trabalhando com eles, eles já vinham acompanhando a Jesus já há algum tempo. Eles já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Já haviam visto Jesus curar cegos. Já haviam visto Jesus fazer prodígios que eram impensáveis. Eles tinham plena consciência do poder que Jesus tinha. Eles não tinham dúvida de que Jesus era o emissário de Deus, que era o ungido de Deus, que era o prometido Salvador. Eles não tinham dúvida disso.
E mais, André e seu irmão, Pedro, eram hábeis navegantes. Conheciam o lago de Nazaré, o mar de Tiberíades, o mar daquela região da Galileia, como a palma da mão. Já tinham navegado incontáveis vezes. Já tinham passado por mais diversas situações ali naquele lago. João e seu irmão Tiago eram filhos de um construtor de barcos. Eles sabiam, desde muito pequenos, observar o pai deles construir barcos, como os barcos eram seguros, firmes nas suas construções. E quando acompanhado do conhecimento e da maestria daqueles que tinham a capacidade de navegar, eles podiam dominar o mar da Galileia e navegar tranquilamente. Certo dia, Jesus estava com os seus discípulos, estavam longe ali de onde eles ficavam, e tinham ido de barco. Jesus havia feito certos prodígios e tal, e convidou os seus seguidores para retornarem até a base, até a casa do pai de João, que era onde Jesus estava. Eles entram no barco, um barco grande. Os irmãos Pedro e André tomam leme e ali eles começam a atravessar o lago. O lago é grande, bem grande. Jesus estava cansado, porque aquilo que ele havia feito havia consumido um pouco das suas energias e ele se recostou no canto do barco para descansar. E pegou no sono, tranquilo. E lá pelo meio do lago, uma tempestade veio se aproximando e tomou conta do barco. A princípio, calma, tranquila, aquela chuva serena, mas aí veio um vento muito forte, as ondas começaram a crescer, os irmãos ali no comando do barco começaram a se preocupar, os outros ali, cada um com as suas atividades, e Jesus serenamente dormindo. A tempestade se agravou e eles começaram realmente a se preocupar. A vida deles estava em risco porque o barco poderia não suportar o rigor da tempestade e eles poderiam vir a pique. Vinham fazendo de tudo para manter o barco de forma estável, mas as ondas eram muito altas. E eles entraram em desespero. E o desespero foi tão grande que eles começaram a se perguntar: como é que Jesus consegue dormir? Nós estamos aqui para perder nossas vidas e Jesus nem sente o balançar do barco. E por fim decidiram chamar a Jesus. Foram lá e o acordaram. E o que Jesus disse a eles? Homens de pouca fé. E com uma ordem Jesus disse: tempestade, acalma-te. E no mesmo instante, a tempestade cessou. E os discípulos, mais uma vez, tiveram provas da capacidade daquele ser iluminado. E, ao mesmo tempo, poderam tomar consciência de quão pequena é a nossa fé. Eu também me lembro de uma história, eu vou confessar aqui para vocês, que é a preferida da minha mulher, do Chico. Que o Chico conta. Você já faz ideia, né? Chico, que já havia escrito uma quantidade grande de livros, ditado pelos espíritos. Chico, que tinha certeza da vida após a morte. Chico, que tinha Emmanuel como seu mentor, que já tinha passado tantos ensinamentos, teve que fazer uma viagem.
uma viagem até Belo Horizonte, num avião de pequeno porte. E aí, mais uma vez, a tempestade, os ventos se aproximam daquele aeroplano e começou a balançar. O Chico, ele até diz, né, gente, não é que estava balançando muito. O avião dava piruetas, né? E o que o Chico começou a fazer? Assim como todos que estavam naquele avião, o Chico começou a gritar. Valeu, Deus! Né? Chico que sabia que a morte não existe. E ele estava com medo do quê? De morrer. Era o Chico com medo de morrer. E ficava ali berrando, valeu-me Deus. A minha mãe, muito sábia, ela, para aguçar a nossa inteligência, ela sempre nos questionava questões muito filosóficas e que nos levava a profundos raciocínios e crescermos, né, na inteligência. E minha mãe muitas vezes nos perguntava, meu filho, qual é a diferença do padre e do bully? Você sabe mesmo? Isso é muito importante, gente. A diferença do padre e do bully é porque o padre é de muita fé e o bully é de pouca fé. E eu acho que nós todos somos bullies. Porque, a exemplo dos discípulos de Jesus, nós também, quando a tempestade está longe, está tudo bem. Mas a hora que a tempestade começa a se aproximar de nós, a nossa fé começa a cair. Eu não sei vocês, mas eu vou contar aqui. Dizem que este momento não é para contar casos pessoais, mas eu vou pedir licença a vocês para contar o meu caso pessoal. Né? Porque, no princípio, há um ano e pouco atrás, a minha fé estava maravilhosa. Porque a pandemia era na China. A China está tão longe. Né? Então, a minha fé estava em alta, estava maravilhosa. Aí, alguns casos começaram a surgir nos Estados Unidos. Mas, Estados Unidos é muito grande. Tranquilo. A minha fé estava maravilhosa. Aí, em New Jersey, começaram alguns casos. Eu comecei a ficar meio assim, né? Temos que tomar cuidado. Né? Mas ainda estava longe. Mas o problema é que o vírus não tem fronteiras e ele começou a chegar muito perto. Aí, um grande amigo meu do Centro Espírita lá do Brasil, que foi um dos grandes influenciadores para que eu fosse um pouquinho melhor e para que eu fosse o Marcos que vocês conhecem, desencarnou de Covid. 10 dias depois, a mulher dele também. Mas eu também, tranquilo, sabe por quê? Ele já tinha mais de 80 anos. Ele ia morrer mesmo, então, né, tranquilo. A minha fé ainda estava mais ou menos. Aí uma amiga minha de infância, vizinha, crescemos juntos, desencarnou de Covid. 10 dias depois, a minha cunhada faleceu de Covid. Um primo meu foi internado, entubado. Graças a Deus, venceu o Covid e saiu. Um amigo meu de faculdade, há uma semana atrás, um dos melhores, um dos únicos que eu tinha contato até hoje, na faculdade, desencarnou de Covid. Aí a minha fé já não era a mesma. Já comecei a duvidar. E aí aconteceu um fato bem interessante. Eu tenho o hábito de toda noite rezar o Pai Nosso e fazer meus agradecimentos, aquela coisa toda. Né? Aí eu comecei a mudar um pouquinho, fazer uma pequena adaptação no Pai Nosso. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, para ver se vocês percebem. Né? Aí eu fazia assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Perceberam? Eu já não conseguia dizer, seja feita a sua vontade.
Porque eu comecei a ficar com medo. Que se Deus fizesse a vontade realmente, e essa vontade dele fosse que alguém mais próximo, alguém que eu amo muito, fosse afetada pelo Covid, se realmente eu queria que seja feita a vontade de Deus, eu comecei a questionar. Será que nós estamos prontos para que realmente seja feita a vontade de Deus? Será que a nossa fé ela está em dia para que eu possa compreender, aceitar e suportar a vontade de Deus? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Vocês estão prontos hoje para que a vontade de Deus seja feita? Mas a gente sabe da doutrina, a gente sabe tanta coisa. Nós estamos prontos? Dificilmente. É como Chico. Nós sabemos da eternidade, mas se o avião começa a balançar, valeu-me Deus! Vou morrer. E ele pergunta para o Emmanuel, né? Eu não estou em risco de vida? O Emmanuel fala, tá, você está em risco de vida. Mas Emmanuel fala, mas tem tantos que também estão em risco de vida. Morra com dignidade. Então é difícil. Realmente a fé é uma coisa valiosa para todos nós. Mas é algo que precisamos trabalhar intimamente e buscarmos realmente fortalecer. Depois que eu comecei a pensar sobre tudo isso, eu já consigo rezar normalmente de novo. Porque eu disse, Deus sabe o que faz. Se realmente está na hora de que a vontade dele seja feita, é para melhor. É para conduzir a algo que é útil, que é necessário, que é importante para cada um de nós. Mas é um trabalho difícil. É algo que é muito importante nós conseguirmos ir exercitando dentro de nós. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles gradualmente conseguiram trabalhar a questão da fé. Não é isso? Porque quando a gente estuda o Aprendizes do Evangelho aqui na nossa casa, nós acompanhamos todo este processo, né? De titubeantes, aquele Pedro que tantas vezes mostrava que era tão fraco, que era tão teimoso, ele mudou. Ao ter contato com o Evangelho de Jesus e a trabalhar o Evangelho dentro dele, ele se transformou na pedra. A pedra não na dureza, mas na firmeza. A pedra que pode servir de base para se crescer grandes edificações, para se construir muitas coisas. Então, Pedro é um exemplo muito bom e foi muito importante para mim compreender isso tudo. Aquele Pedro que negava, aquele Pedro que duvidava muitas vezes, aquele Pedro que não quis permitir que Cristo lavasse o seu pé por orgulho, foi se transformando e foi crescendo na fé e tornando-se valioso para a divulgação do Evangelho. E podemos aqui enumerar todos os outros apóstolos. Todos eles foram crescendo na fé e foram compreendendo a mensagem do Cristo. E quando chegou a hora de que a vontade de Deus fosse feita para cada um deles das mais diversas maneiras, e muitas vezes maneiras que quando nós lemos hoje, nós achamos que são cruéis, que foram imerecidas para aqueles homens valorosos, eles receberam serenamente a vontade de Deus e seguiram firmes e confiantes adiante. Tanto que Pedro,
quando o algoz dele titubeia, né, e está sem coragem de executar a ordem, Pedro não, vai em frente. Faça o que te foi mandado. Porque ele já tinha a fé, já tinha a confiança, já estava tranquilo naquilo tudo que ele havia aprendido e havia assimilado dentro dele. Porque se é difícil adquirirmos a fé, se é muito difícil mantermos a nossa fé viva quando a tempestade cai sobre nós e nos afeta, e nós começamos a duvidar da nossa capacidade de enfrentar a tempestade, Jesus está ali, ao nosso lado. A gente pensa que ele está dormindo, mas ele está no controle. E há um comando dele. Tudo se asserena. Então é muito importante nós estarmos pensando nesse tempo todo, em tudo aí que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas é muito triste, é muito preocupante quando eu entro, por exemplo, no Facebook. E, infelizmente, uma das notícias mais decorrentes que eu vejo no Facebook, nas pessoas que eu tenho relacionamento, é mensagem de luto. Eles anunciando que um amigo, um familiar, alguém querido, partiu, despedindo-se. Então, a morte ela está muito mais presente nos dias de hoje de uma forma muito assustadora. Porque muitas pessoas que há 10 dias atrás estavam saudáveis, estavam junto conosco, estavam aí conversando com a gente, em 10 dias perdem a vida. E de uma maneira muito triste, muito dolorosa, porque muitas vezes é tão rápido e a gente não tem nem tempo de se despedir, às vezes de pedir perdão por aquelas pisadas nas bolas que a gente dá, aquelas falhas, aquelas coisas todas, né? Então, os dias que nós estamos vivendo são dias de uma tempestade muito forte. Uma tempestade que vem assolando a nível mundial. E, apesar dos sinais positivos que nós estamos tendo, né, eu tenho a certeza que o número de pessoas aqui vacinadas já deve ser maior do que o número de pessoas que não tomaram nenhuma dose. E isso nos traz um certo conforto. Mas ainda é muito pouco, porque se compararmos com o nível de população mundial, o número de vacinados ainda é muito pequeno. E esse vírus ainda vai ceifar muitas vidas. Mas é preciso exercitarmos a nossa fé. É preciso, nestes instantes de tempestade forte, andar com fé. Porque o Gil deixou muito claro, a fé não costuma falhar. E mesmo quem não tem fé, a fé há de acompanhar. E muitas vezes é a fé que nos sustenta. É a fé que nos possibilita levantarmos de manhã para enfrentar um novo dia. Principalmente quando os dias são turbulentos, quando o vento açoita, quando a gente abre os olhos de manhã e escuta que a tempestade ainda não passou. Mas é um exercício. É um exercício constante e necessário, né, para que todos possamos superar esta fase toda. Porque de uma coisa nós podemos ter certeza. Como todas as outras, essa tempestade vai passar. E quando a tempestade passa,
céu fica limpo. As coisas ficam mais claras. E aí a nossa fé volta a se fortalecer. Eu quis dar um exemplo para vocês de que a minha fé está voltando. Eu estou de manga curta. Eu já estou esperando o verão. Eu tenho fé de que o verão está para chegar. Já acabou aquele inverno, aquele frio. Aquele tempo, né? O inverno tem a sua beleza, mas vocês perceberam como o céu é cinza no inverno? E aí vem a primavera e o azul do céu volta a brilhar. Isso traz uma esperança, né? E aí as flores começam a surgir, para desespero dos que sofrem, né, dos problemas de alergia, né? O pólen, que é a vida renovando das plantas, se espalha. E aí muitos não conseguem respirar direito, espirram a toda hora, mas é o fluxo, é a vida que se renova, é a fé que se mostra forte, de que tudo é cíclico, de que tudo parte para melhor. Este é o ciclo da vida, este é o processo. E muitas vezes, quando nós cremos que a morte é o fim, quando chegar a nossa vez, nós vamos ter a certeza de que a morte é o princípio. É o princípio de um novo ciclo, um ciclo melhor, um ciclo mais elevado. Porque foi assim que Deus determinou. Que tudo na vida fosse ciclo. Primavera, verão, outono e inverno novamente. Para chegar a primavera, verão, outono e inverno. Nascer, morrer e tornar a nascer. Esta é a lei. Este é o nosso caminho. E se eu pudesse falar para o Chico, ele sabia disso, mas eu só ia falar para mim, não para ele. Eu ia falar assim, Chico, mas você está com medo de morrer? Mas, Chico, você já morreu tantas vezes, não aprendeu ainda? E nós também, nós já morremos muitas vezes. E já nascemos outro tanto, e vamos continuar neste ciclo. Porque Deus nos fez imortais. E mais do que fé, é preciso termos a certeza disso. E aí enfrentarmos estes momentos turbulentos com muita tranquilidade. Porque Jesus nos deu isso de exemplo. Enquanto a tempestade rugia, Cristo tirava uma sonequinha. Ali, tranquilo, confiante. Por quê? Porque Cristo tinha uma vantagem em relação a nós. Cristo trazia a lembrança de todas as tempestades que ele passou, e Cristo sabia que depois de todas elas veio a calmaria, veio o bom tempo. E ele sabia, por isso que ele dormia. Enquanto nós, apóstolos, estávamos ali desesperados, correndo de um lado para o outro, procurando alternativas para garantir a vida e tudo mais, né? Entrando em desespero. E Cristo serenamente dormia. Porque ele é o Cristo? Não. É porque ele já viveu muito, muito mais do que nós. E porque ele já tinha todas essas experiências arquivadas e ele tinha a confiança que nós ainda somos meio fracos nisso tudo. Mas eu acredito sinceramente que todos nós, quando essa tempestade terminar, quando tudo isso passar, nós vamos ter fortalecido a nossa fé. Nós vamos ter aprendido grandes lições com tudo isso. E lá no futuro, talvez nesta encarnação ainda, se tivermos sorte, nós vamos poder todos nos reunir e lembrar esse tempo. E contarmos histórias de tudo que nós passamos. Para os nossos netos que ainda não nasceram. Né? Para as futuras gerações que não vão fazer ideia do que foi
viver nesse tempo de pandemia. Nós vamos contar histórias para eles. Nossa, olha, teve um tempo, você reclama de estudar? Teve um tempo que era proibido ir para a escola, porque tinha um vírus que matava. E as crianças ficavam em casa e estudavam pelo computador. E era assim, eles não tinham a convivência com os amiguinhos, aquela coisa tão gostosa de ter o recreio para brincar, não tinha, porque tinha que ficar todos presos dentro de casa. E aquelas futuras crianças vão duvidar, falar, não é possível, está mentindo. Vai lá ver os livros de histórias e nós vamos contar. E, de certa forma, eu tenho certeza que nós vamos rir. Nós vamos rir de nós mesmos. Porque o ser humano tem essa capacidade maravilhosa de rir de si próprio. Vocês já pegaram fotografia de vocês quando vocês eram jovens? Qual é a relação da gente? A gente ri e fala, nossa, como eu era ridículo. Né? Cabelo, né? Todo fora de moda pelos padrões de hoje, mas na época era uma maravilha. Né? Aquelas calças, né? Eu tenho uma foto lá em casa, um dia eu vou mostrar para vocês. Terrível. Terrível. Né? E a gente ri. Então nós vamos rir também desse tempo que nós estamos vivendo hoje. Vamos lembrar com saudades daqueles que foram levados pelo vírus. Mas essa saudade gostosa. Sabe, a saudade de termos tido a oportunidade de ter a convivência com eles, de termos compartilhado memórias e tocar a vida para frente. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, quando Deus nos chamar novamente, e nós chegarmos lá com a nossa capacidade de visão e de entendimento muito mais ampliada, porque não estamos presos pelos laços da carne, nós vamos compreender a sabedoria, a justiça, e nós vamos compreender o amor de Deus por todos nós. E nós vamos compreender por que foi necessário essa tempestade tão longa e tão forte que abateu sobre todo o globo terrestre. E nós vamos compreender que este ciclo veio para melhorar. E depois, não sabemos quando, só Deus sabe, né? Até Jesus disse isso, né? Isso aí só Deus sabe. Quando Deus determinar que está a hora de nós voltarmos à Terra em novos corpos, nós vamos nos beneficiar de todo o progresso a nível espiritual que foi gerado com tudo isso que está acontecendo. E nós vamos ser os herdeiros deste mundo melhor e vamos estar tendo a oportunidade de mais uma vez exercitar e fortalecer a nossa fé em tudo aquilo que nos acontece. É muito importante que nós possamos, neste instante em que a tempestade está muito forte, em que todos estamos naquele barco, vamos imaginar que nós estamos ali no lago de Genezaré, estamos ali no mar da Galileia, e que Jesus está conosco no barco. E que Jesus está ali sereno e tranquilo, recostado no cantinho dele. E que talvez novamente tenhamos que enfrentar as tempestades. E que ao invés de entrarmos em desespero, ao invés de ficarmos ali feito doidos, correndo de um lado para o outro, perdendo a esperança e achando que algo de muito ruim vai nos acontecer. Que nós olhemos para o Cristo, ali, tranquilo e sereno, e que a nossa atitude seja acerenarmos como Ele. Sentar ali do lado dele. Não deixar o barco sem comando. Porque cada um de nós temos os nossos papéis a desempenhar.
mas que, se percebemos que tem alguém habilitado para conduzir o barco, nos cabe, a exemplo do Cristo, exercitar a nossa fé, sentarmos ao seu lado e tranquilamente esperarmos a tempestade passar. E eu garanto mais para vocês, que se nós todos decidirmos fazer a vontade do Cristo, se todos nós decidirmos naquele instante sentarmos e pegarmos no sono tranquilamente, confiantes, sabe o que vai acontecer? Jesus vai levantar, porque ele sabe, ele está vendo. E quando todos nós, confiantes, deitarmos, recostarmos no barco, Jesus levanta e ele pega o leme. Ele conduzirá o barco, porque ele nos ama muito. E ele sempre vela por nós. E quando mostramos confiança suficiente nele, aquele dormir aparente dele se transforma mais uma vez no ser de luz consciente e que sabe o que é melhor para nós. Então fica aqui o convite. Nesta manhã maravilhosa, de céu azul, quando a tempestade parece que está se dissipando, que todos nós busquemos o nosso cantinho no barco, tranquilos e confiantes. Nos ajeitemos e ali, calmamente, serenamente, peguemos no sono. Porque fazendo desta maneira, Jesus levanta e assume o leme do barco. Então eu convido a todos que possamos agradecer, que possamos sempre confiar e que possamos convidar mais uma vez o André para nos auxiliar a lembrarmos de que o quanto é importante falarmos com toda a sinceridade. Obrigado, Senhor. Mesmo que eu chore, obrigado, Senhor. Então, André, agora eu quero, depois de tudo que eu falei, se vocês não cantarem, não valeu nada do que eu fiz. Então, vamos ver, hein? Pessoal, quem quiser cantar, tira o som e canta com a gente. Pessoal de casa. Eu vou seguir uma luz lá eu vou ouvir uma voz que me chama. A montanha ficar bem mais perto de Deus. eu vou gritar Para o mundo meu filho me acompanhar. toda Toda a minha palavra me ajudar. a mostrar Como é de amor e de fé. eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não parem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso Eu digo obrigado, Senhor, mais um dia. Obrigado, obrigado, Senhor, que possa ver. que seria de Sem a fé que eu tenho, você, mas que eu sofra. Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mas
mais uma vez. Obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Obrigado, Senhor, novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela natureza. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor, agradeço. obrigado, Senhor. Obrigado a vocês. Obrigada.